Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês também? Meu nome é César, este é o meu canal e hoje eu vou explicar para vocês, hoje eu vou falar para vocês sobre a pirâmide alimentar, tá? Se inscreva no canal, compartilhe e deixe a opinião de vocês. Então, esse é meu canal, é um canal de língua portuguesa, mas também eu trago conteúdos de literatura e também minhas próprias criações literárias, né? Que eu também sou escritor, eu escrevo também, escrevo contos, romances, novelas também, mais de gênero narrativo, e apresento minhas obras literárias também, obras de outros autores e as minhas próprias obras literárias também. Faço análise literária e tudo. Então eu trago conteúdo de literatura, conteúdo de literatura, gramática da língua portuguesa, trago conteúdo de gramática da língua portuguesa, literatura também, e também assunto de histórias também, de história, porque literatura tem um pouco de história também, um contexto histórico, então eu trago assuntos de história também, assunto de curiosidades sobre ufologia, sobre discos voadores, extraterrestres, vida em outros planetas, nos mundos habitados, possibilidade de existência de vida inteligente em outros planetas, a espiritualidade também, sobre a vida após a morte, sobre a reencarnação, é, sobre a reencarnação, sobre a projeção astral, experiências da alma, da projeção astral. Trago também esses conteúdos de espiritualidade e sobre vários assuntos assim, sobre é, espíritos, extraterrestres, espíritos, são conteúdos de curiosidades. Trago também um pouco de conteúdo de história, mas basicamente esse canal é de língua portuguesa. É mais de língua portuguesa, de gramática, de literatura, mas também trago um pouco de conteúdo de história, um pouco de conteúdo de curiosidades sobre discos voadores, extraterrestres, espíritos, vidas, a possibilidade de vida após a morte, da espiritualidade, questões de espiritualidade, essas curiosidades assim. E hoje eu vou falar sobre a pirâmide alimentar. Então, a pirâmide, contar um pouco sobre a pirâmide, o que é a pirâmide, e já para poder entrar dentro do conteúdo de pirâmide alimentar. A pirâmide, ela surgiu no tempo do Egito, do Egito Antigo. As pirâmides foram construídas pelos egípcios, no tempo do Egito Antigo. Então, os egípcios construíram a pirâmide. Os egípcios do Egito Antigo construíram as pirâmides. Eles construíram as pirâmides para colocar o corpo do faraó. Na verdade, quando o faraó morria, que o faraó é o rei da época, o faraó era o rei do Egito, é uma espécie de rei, é um rei do Egito. Então, quando o faraó morria, que o faraó era o rei do Egito, quando o faraó morria, os egípcios eles cobriam o corpo do faraó com aquele pano, com aquele tecido, parece que é atadura, cobriu o corpo do faraó com aquele tecido e o faraó se tornava uma múmia. E essa múmia eles colocavam dentro de um caixão, numa caixa grande, enfeitada, decorada, e que era a tumba. E essa tumba, essa caixa em que estava o corpo do faraó, a múmia do faraó, essa tumba, eles colocavam dentro das pirâmides. E eles faziam isso, eles mumificavam os corpos dos faraó, também os nobres da época também. Eles mumificavam os corpos dos faraós e dos nobres, das autoridades da época do Egito, porque eles acreditavam que eles poderiam voltar, né? O faraó poderia voltar no corpo que ele estava, que poderia voltar à vida. Então, por isso que eles conservavam o corpo do faraó e colocavam dentro das pirâmides, que eram construídas, né? Muitos acreditam que as pirâmides foram construídas com a ajuda dos extraterrestres, que vinham de outros planetas, seres extraterrestres que evoluídos com a tecnologia mais avançada, que eles vieram para ajudar na construção das pirâmides do Egito, do Antigo Egito. Então, essa é a história das pirâmides. Existem vários tipos de pirâmides. Então, antes de começar a falar sobre pirâmides, vou explicar aqui sobre a palavra pirâmide. A palavra pirâmide, ela tem 8 letras. P-I-R-A-M-I, P-I-R-A-M-I-D-E.
P-I-R-A-M-I-D-E. Então, são 8 letras. A palavra pirâmide tem 8 letras e tem 8 fonemas também. E tem 4 sílabas. Então, ela é uma polissílaba, porque tem mais de 3 sílabas. É piramide. Piramide. Então, a palavra pirâmide tem 8 letras e 8 fonemas e tem 4 sílabas e é considerada uma polissílaba. É uma polissílaba. A palavra pirâmide é uma polissílaba, porque tem mais de 3 letras. Então, existem vários tipos de pirâmides. Tem a pirâmide financeira, tem a pirâmide administrativa, tem a pirâmide política, tem a pirâmide... São vários tipos de pirâmides. Por exemplo, a pirâmide administrativa, ela é composta, por exemplo, vamos dizer assim, começa do nível mais alto ao nível mais baixo. Começa do nível maior para o menor, do nível mais alto para o nível mais baixo. Tem o presidente da empresa, da instituição, da empresa, o presidente, ele está na ponta da pirâmide, o presidente da empresa. Abaixo dele está o diretor-geral, que ele está... isso é uma escala de hierarquia, uma relação de hierarquia, do mais alto até o mais baixo. Então é a pirâmide hierárquica, é a pirâmide de relação de hierarquia, que vem do mais alto até o mais baixo. Então, é a relação de hierarquia do presidente, tem o presidente que está no nível mais alto, depois abaixo dele tem o diretor-geral, abaixo do diretor-geral tem o diretor, abaixo do diretor tem o subdiretor, abaixo do subdiretor tem o vendedor ou o atendente, abaixo dele está o faxineiro, que está no nível mais baixo, o organizador, o faxineiro. Então, essa é uma relação, é uma pirâmide que mostra a relação hierárquica entre as pessoas que trabalham dentro de uma instituição, dentro de uma empresa. Então, começa do nível mais alto. Então, tem um chefe, aí abaixo tem o subchefe, depois aí tem os subordinados que ficam abaixo dos superiores, né? Que tem a autoridade superior e abaixo da autoridade superior tem os subordinados que estão nessa relação aí. Então, para explicar melhor sobre a pirâmide, que existem vários tipos de pirâmide, essa é um tipo de pirâmide, a pirâmide hierárquica, a pirâmide administrativa. Tem a pirâmide da língua portuguesa, que eu fiz mais ou menos assim. A pirâmide da língua portuguesa, divididas em fonética, tá? Fonética está aqui no nível mais baixo. Fonética, morfologia, sintaxe e estilística. A fonética, ela tá coloquei aqui no nível mais baixo da fonética, porque as palavras elas para criar uma palavra ela precisa das letras. Então aqui abaixo da pirâmide, na base da pirâmide, estão todas as letras do alfabeto: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, W, Y, K, Z, todas as letras do alfabeto. As letras elas combinam entre si, formam as palavras, se juntam, combinam entre si, formam as palavras, que por sua vez elas se unem entre si e formam as frases, que também se unem, as frases se unem entre si e formam as orações, e essas orações se unem entre si e formam um texto que pode se transformar em um livro ou um jornal. Então, para haver a comunicação, é preciso que as letras estão na base da pirâmide, que está aqui na relação do nível de importância, não está do nível da ponta aqui, tá aqui no nível mais baixo. Na fonética tem que ter a ortografia, tem a fonologia, estudo dos fonemas, está no nível mais baixo, porque é o nível mais importante, porque não existe comunicação sem as letras, porque as letras estão na base, está na origem, é o elemento básico, o elemento estrutural, estruturante, é o elemento mais importante da comunicação, as letras.
Então, as letras, os fonemas, e a ortografia está no nível mais baixo, né, que é o mais importante, que está na base da pirâmide, que aqui está no nível de importância. Tu começa do mais baixo, está no nível de importância, mais importante, e acima está o menos importante. Então, a fonética é o nível mais importante. A morfologia tá acima, tá um pouco acima da fonética. Ela é importante, mas não tão importante como a fonética. A morfologia é o estudo das palavras, né? Da estrutura das palavras, do radical, do prefixo, dos sufixos, das derivações, dos tipos de derivações das palavras. Estuda a forma das palavras, né? Como as palavras são formadas, estuda a estrutura das palavras, a forma das palavras. Então é mais isso, é mais estudo da forma das palavras, que morfo é forma, né? Então, enquanto que fono é som, morfo é forma. Então eu estudo as formas das palavras, tal. Fonética estuda o som das palavras, a morfologia estuda a forma das palavras. Então, estuda a estrutura das palavras, da forma das palavras. Acima da morfologia está a sintaxe. A sintaxe é estudar a relação entre as palavras e a função das palavras, né? Cada palavra tem sua própria função, e também existe a relação entre as palavras, que está na sintaxe. E a estilística é o estudo do estilo das palavras, né? Então ela faz a relação entre a gramática e a literatura. A estilística é a ponte de ligação entre a gramática e a literatura. Ela estuda o estilo das palavras, né? Como o emprego das palavras, como as palavras são empregadas para trazer os sentidos, que elas podem mudar de sentido, depende da palavra. Essa aqui é uma pirâmide explicativa sobre os conteúdos de gramática da língua portuguesa. Essa aqui já é uma outra pirâmide, essa aqui já é um outro tipo de pirâmide, que já explica sobre os tipos de alimentos, né? Então, a base aqui da pirâmide tem a água e os líquidos, tá? A água é o mais importante, a água. Acima dele tá os alimentos energéticos, que são aqueles que trazem energia para o organismo. Tem o pão, o bolo, as massas em geral, as massas. Aqui os tipos de alimentos energéticos, todos isso aqui, batata e tal. Acima desses tipos de alimentos energéticos existem os reguladores, né? Que aqui de um lado está aqui as verduras, aqui tem a cenoura, aqui o tomate, a abóbora, a alface. Aqui as verduras, do outro lado aqui tá as frutas, tá a maçã, o morango, a laranja, a banana, a uva, melancia, abacaxi. São os alimentos reguladores que regulam o organismo. E acima deles, esses são os aqui mais naturais, né? Os alimentos mais naturais. Acima desses, esses aqui, dos reguladores, existem os construtores, né? Que ajudam a construir o organismo, ajudam no bom funcionamento do organismo. Então, tem na base estão os carboidratos, né? Os alimentos energéticos, que são carboidratos. Aí vem as frutas, né? Acima deles vem as frutas. Está aqui no grau de importância, do mais importante para o menos importante. Embaixo estão os mais importantes e acima estão os menos importantes. Esses aqui são importantes também, os alimentos naturais, verduras, frutas. Isso é bom para ter uma boa dieta. E aqui estão os alimentos que têm proteínas, que é o ovo, o peixe. O peixe tem ômega 3, né? O peixe. As carnes, alimentos de proteínas, alimentos que mais são importantes também. Aqui do lado tem o leite, o queijo, são alimentos derivados de leite, laticínios derivados de leite, leite, queijo, iogurte e manteiga. Aqui tem o feijão e a ervilha, os alimentos de leguminosas. Aí acima deles está, aqui na ponta da pirâmide, estão os alimentos que tem que ser consumido menos.
que são os alimentos que têm gordura, açúcar e alimentos que têm gordura, açúcar e sal. Tem que ter a menor quantidade de ingerir, porque o excesso de açúcar pode trazer diabetes e o excesso de sal pode aumentar a pressão, tem hipertensão, o excesso de sal, e o excesso de gordura pode causar o colesterol. Então, esses são os alimentos que estão aqui na pirâmide, aqui, né, explicando a importância deles para o organismo. Na base da pirâmide estão os alimentos mais importantes. Aí quando vai subindo, à medida que vai subindo, ele vai diminuindo a importância. Tanto que os alimentos menos importantes estão na ponta da pirâmide. Só que eles têm açúcar, sal, gordura. E aí abaixo estão os mais importantes, que são esses aqui. Então, quanto mais alto, mais na ponta da pirâmide, menos esses alimentos têm importância. E quanto mais abaixo da pirâmide, tem mais importância. Aqui na relação aqui dos alimentos. Aqui para ilustrar aqui melhor. Aí para ilustrar aqui melhor, temos aqui os alimentos. Aqui a maçã, aqui a fruta, aqui a acerola. Tem o pão, tem o queijo, alface, o tomate aqui, o ovo. E esse aqui é um biscoito que tem açúcar. Então aqui, esse prato aqui está explicando, trazendo uma explicação rápida. Mostra os alimentos, os tipos de alimentos que nós podemos ingerir, que podemos consumir para melhorar o nosso organismo. Alimentos que trazem energia, alimentos que melhoram o funcionamento do organismo. Então, que são importantes para nós, né, para a nossa saúde. Quanto mais natural for o alimento, melhor é para a saúde. Então, e os alimentos é importante consumir menos alimentos industrializados e consumir mais alimentos naturais, que eles fazem bem para a saúde. Então, esses aqui são os alimentos da pirâmide alimentar. Isso aí.